Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje eu trago para vocês aqui o tema axiomas da geometria plana. Vamos falar então um pouquinho desses axiomas, né? Que vocês que já ouviram aí o podcast que está aqui no canal, viram, né? Um pouquinho da história da geometria plana e que os axiomas não necessitam ser demonstrados, né? Hoje vamos dar exemplos de axiomas da geometria plana para que fique mais claro para vocês e vamos mostrar também o GeoGebra aqui, como é possível, né, você representar alguns desses axiomas no GeoGebra para que você amplie aí a sua visão desses axiomas, tá certo? Vamos lá? Então, pessoal, aqui o nosso tema está relacionado com axiomas da geometria plana e eu trago então exemplos para vocês e a gente já passa a falar do GeoGebra, tá? Para quem não conhece o GeoGebra, ele permite representações geométricas, algébricas, tem várias funções algébricas e geométricas bem interessantes que ajudam bastante, né, no estudo da matemática em diferentes áreas. Vamos falar então alguns axiomas, alguns vocês talvez já conheçam, são bem divulgados, né, bem conhecidos e são comentados e às vezes você sabe, mas você nunca relacionou com a ideia de um axioma, né? Então, dois pontos distintos determinam uma reta. É um axioma muito conhecido. Você não precisa demonstrar, né? É um axioma, é uma ideia aceita amplamente. Então, por isso que ela ajudou a construir aí a geometria plana de uma maneira sistemática, conforme foi feito aí por Euclides na sua obra Elementos, a partir de elementos axiomáticos, né? Ele usou entes primitivos da geometria, como os axiomas, são ideias amplamente aceitas e não necessitam de demonstrações. Outra aqui seria que por qualquer ponto de uma reta é possível destacar um segmento de comprimento arbitrário. Então, aqui, outra ideia elementar, né? A gente conseguir destacar um segmento, né, de comprimento arbitrário dentro de uma reta. Também a gente tem aqui, por exemplo, uma circunferência pode ser obtida dados quaisquer raio e centro, né? Todo mundo também já ouviu falar aí da circunferência, raio, né? Que é a medida ali, né? Da distância entre o centro e os demais pontos que estão ao redor, né? Ângulos retos são iguais, né? Então, ângulos retos são amplamente conhecidos, é o cantinho, como você pode olhar aqui na tela, eu posso desenhar um ângulo reto aqui no canto. Deixa eu voltar aqui, né? Nesse canto é um ângulo reto, eu faço um retângulo, né, para indicar esse ângulo reto, que são os cantos, né, ângulos de 90 graus. Eles são sempre iguais. Aí aqui também tem, deixa eu colocar de novo a caneta, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, escrever de novo para vocês. Outro axioma, que é outra ideia aceita amplamente, né? Dados um ponto P em uma reta R, existe uma única reta, deixa eu só tirar aqui a imagem, que passa por P e é paralela a R. Tem um outro axioma, né? Então, são axiomas, são ideias básicas, tá? Vamos fazer um deles, ideias que você não precisa demonstrar, você pode até construir a sua representação geométrica que vai ajudar que você entenda, mas por ser uma ideia amplamente aceita, ela se torna a base, né, da construção das demonstrações que vêm depois, tá? Então, vamos falar aqui de dois pontos distintos, determina uma reta, eu vou trazer aqui para vocês o GeoGebra, só um instante. Pessoal, se vocês acessam o GeoGebra, né, dá para criar uma conta, tá? É só buscar lá no Google GeoGebra, já vem o link. Aí vocês podem ir para a parte de geometria, que vai ficar mais prático. E aí vocês, é fácil logar lá com e-mail, criar uma conta rapidamente. Você pode, se você tiver um e-mail já, né? Você já coloca logar com e-mail, já pega os seus dados, permite o seu acesso. E aí aqui a gente tem várias possibilidades, né? Como por exemplo a representação da reta, né? Se eu quiser colocar reta aqui, ó, eu escolhi aqui, cliquei em reta, né? Agora eu posso colocar o ponto A, colocar o ponto B, e aqui eu já tenho, tá vendo, os dois pontos representados, né? Aqui basicamente eu estou representando um dos axiomas, né? Tranquilamente. Deixa eu só colocar aqui, só um instante. Só, a gente acabou de representar ali, né? O primeiro axioma que a gente comentou aqui no nosso slide, né? Qual que foi o axioma, né? Aqui a ideia básica, né? A ideia fundamental, dois pontos distintos determinam uma reta.
Então, é uma ideia amplamente aceita, não precisa demonstrar, e a gente acabou de representar no GeoGebra. Deixa eu só voltar aqui para o GeoGebra. Aqui a gente tem o nosso ponto A, o nosso ponto B, né? Estão representados, a gente percebe que por dois pontos realmente, né, determina uma reta, você consegue ali definir a reta tranquilamente, né, fazendo a sua representação. Não precisa fazer demonstração, é uma ideia elementar da geometria plana, por isso isso é um axioma, tá? Então vamos lá, vamos pegar outra ideia lá para comentar. Então, pessoal, aqui vocês observam nas ferramentas que a gente tem, né, o segmento, reta, polígono, círculo, dados centro, né, e um raio, que é justamente um dos nossos axiomas, né, que ali é a circunferência com o centro e o raio. Então, você consegue representar aí, né, tranquilamente. Por exemplo, aqui, ó, acabei de colocar ali, né, estou representando, é o nosso axioma que fala lá da circunferência, né, que tem o centro é um ponto, né, que representa o centro da circunferência e o raio, que é essa distância em relação a qualquer ponto que esteja aí no ao seu redor, né? Então, aqui o ponto D, por exemplo, se você pegar e ligar o ponto C com D, vai dar a distância ali que vai ser o raio. Então, você consegue representar outro axioma, né? Que a gente tinha visto lá, aqui tranquilamente usando essa função aqui. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu voltar, porque está misturando as imagens. Então, aqui é círculo, dado centro e um raio, né? Então, aí você tem tranquilamente como representar as ideias básicas da geometria aqui no GeoGebra, já com funções pré-estabelecidas que você clica e você vem aqui na sua tela de trabalho, vai colocando aí os pontos e ele vai construindo as figuras para vocês, né? Então, vamos voltar ali para destacar o nosso slide. Aqui no nosso slide, a gente acabou de comentar esse aqui, uma circunferência, no nosso slide, não, melhor dizendo, né? Aqui no slide, só que eu tinha comentado lá no GeoGebra. Deixa eu destacar aqui para a gente, ó. Uma circunferência pode ser obtida dados quaisquer raio e centro, que foi justamente o que o GeoGebra nos ajudou a fazer. Ele fala lá do círculo a partir de um ponto, né? E o raio, o ponto que é o centro e o raio, né? Então você tem ali já o elemento, né, geométrico pronto, a ferramenta que você clica e aí você constrói essa ideia básica que é um axioma, que na verdade a gente sabe, né? A gente às vezes já traz esse conhecimento, mas a gente nunca associou com a ideia de um axioma. O que que é um axioma? Uma ideia elementar que você não precisa demonstrar e é amplamente aceita, né? Então, que é o caso dessa ideia, uma circunferência pode ser obtida dados quaisquer raio e centro, que agora eu volto de novo aqui no GeoGebra para mostrar para você. De novo no GeoGebra, aqui a gente vê a circunferência, ó, o centro e a distância do C para o D ou qualquer outro ponto aqui da circunferência é o raio. É uma ideia elementar que é um axioma da geometria plana. Então, tentem usar o GeoGebra para representar os axiomas da geometria plana, fazendo os desenhos. Vocês têm, por exemplo, aqui a reta perpendicular, que a gente acabou de falar também lá do ângulo reto, né? Você consegue fazer aí a reta perpendicular tranquilamente também, com a função específica que a gente tem, né? Deixa eu só colocar aqui. Se você coloca, né, os pontos, se você vai representando e você vai passando as retas, ele vai permitindo que você faça aí as construções, né? Como a gente já fez aqui o círculo, as retas. Deixa eu só aqui ajustar essa imagem. Aqui agora a gente tem a nossa reta perpendicular, né, que seria aqui o ângulo de 90 graus, e usando essa função, né, reta perpendicular, e se você está na dúvida, aqui fala o que fazer, ó. Você primeiro seleciona um ponto, depois uma reta, e ele vai naturalmente, né, gerar aqui a nossa reta perpendicular. Então ele tem até as indicações do passo a passo do que a gente precisa fazer, e as funções são muito práticas, e a gente consegue construir vários axiomas, que são ideias básicas, como aquela outra, né, dos ângulos retos, que são sempre iguais, né? Então, a gente pode trabalhar ideias básicas, aí, ideias axiomáticas, os axiomas da geometria plana, a partir das funções aqui do GeoGebra. Então, qualquer dúvida, vamos nos falando. Forte abraço a todos e até a próxima.